Olá, amados e queridos alunos da Escola Bíblica. É uma satisfação poder estar ministrando essa aula hoje para vocês. Eu me chamo Deise, para quem não me conhece, professora da Escola Bíblica e também superintendente da Escola Dominical. E acredito que cada um de vocês irão aprender tanto quanto eu aprendi nessa lição, a qual vamos estudar hoje. Antes de iniciar o nosso estudo, vamos orar ao nosso Senhor e apresentar esse momento tão especial diante dele. Ele que tem provido formas, aberto portas para podermos estar fazendo com que a palavra dele seja disseminada aos corações, né? Tem nos dado meio, nos dado inteligência para poder ir atrás desses recursos. E nós vamos agradecer ele por essa manhã. Querido Deus, exaltado seja o teu nome, Senhor. Rendemos graças a ti porque o Senhor tem sido bondoso para conosco e nos permitido ouvir a tua palavra mesmo à distância. Estarmos ministrando a tua palavra, estarmos ensinando, estarmos aprendendo. Que nessa manhã de domingo o Senhor possa abrir o nosso entendimento para que possamos aprender ainda mais com essas lições da nossa revista, que o Senhor possa edificar nossa fé através desse estudo e não nos permita fazer heresia da tua palavra. Venha nos ajudar a tirar as nossas dúvidas e que a cada dia, Senhor, possamos colocar em prática aquilo que temos aprendido. Fique conosco, abençoa cada lar, cada vida que está participando e aqueles que ainda não se atentaram para a tua palavra, que possam ser despertados do sono da negligência. Que o Senhor venha colocar amor em seus corações pelo estudo da tua palavra, Senhor. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Bom, nossa lição de hoje é a lição 6 da revista Poder, Cura e Salvação. E hoje nós vamos falar sobre Estevão, o primeiro mártir da história da igreja, né? Vamos falar sobre esse homem de fé, um homem que deixou um legado muito grande para a nossa vida. E vamos iniciar a nossa escola bíblica. Você que tem a sua revista, pode acompanhar pela revista. Você que não tem, pegue um caderno, uma caneta, a sua Bíblia. Vamos fazer as anotações necessárias para tirarmos o maior proveito dessa lição. Estamos estudando lá em Atos dos Apóstolos. Aqui nós temos algumas gravuras da igreja primitiva, dos apóstolos reunidos juntamente com os irmãos. Depois do dia de Pentecostes, eles viviam num só espírito, numa só fé, numa só comunhão. Só que com o passar dos dias a igreja foi crescendo e junto com o crescimento da igreja vem as necessidades. E é onde começa a surgir a necessidade de instituir diáconos para estarem ajudando os apóstolos nesse percurso, nessa trajetória de seus ministérios. Aqui está o nosso texto bíblico, Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, do versículo 8 ao 15, e Atos capítulo 7, do 54 ao 58. Você que tem a revista pode estar acompanhando essa leitura pela revista ou também pela Bíblia. Diz assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: Ouvimo-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo com ele,
o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram-lhe falsas testemunhas, que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. 54. E ouvindo eles isso, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Vamos memorizar? É muito bom esse momento da memorização do versículo da palavra do Senhor, muito importante, porque há momentos que a gente não pode estar com a nossa Bíblia, né? E ali a gente tendo um versículo memorizado, guardado, o Espírito Santo, quando tem oportunidade, ele nos usa através desses versículos que são guardados. Há momentos na nossa vida que passamos também, a qual ele nos traz à memória, e isso é importante para a nossa fé. Então nós vamos memorizar o versículo chave dessa lição de hoje, que diz: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos 6, 8. Eu uso uma técnica de memorização que eu vou passar para você, pode ser que você tenha outra. E se eu vou passar aqui, eu uso, que ela é bem simples, em menos de 5 minutos você consegue gravar esse versículo. Você vai ler esse versículo 5 vezes, contando nos dedos. Depois você vai começar a fazer essa leitura sem olhar, 5 vezes. E aí você pode depois treiná-la durante todo o dia. Você pode escrevê-la num papel, colar num lugar onde você fica muito presente ali, e sempre estar fazendo essa leitura durante todo o dia, mas da forma que eu expliquei, em 5 minutinhos você consegue fazer a memorização, lendo 5 vezes com os olhos, tentando falar 5 vezes seguido, errou, volta, inicia de novo, e assim você vai ter um versículo memorizado. Então, o nosso versículo de memorização é: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, que está lá em Atos, no capítulo 6, no verso 8. E é muito importante que, ao memorizar o versículo, você também entenda o que esse versículo quer te passar. Aqui ele está falando a respeito de Estevão, que era um homem cheio de fé e de poder, porque a nossa lição está falando sobre Estevão. E é bom que você entenda que Estevão foi um homem de fé, um homem cheio do poder do Espírito Santo, e ele fazia grandes prodígios e sinais entre o povo. O número dos discípulos de Jesus ia aumentando a cada dia, e o trabalho social também aumentava. Sendo assim, elegeram entre eles uns diáconos para cuidar dessa parte. Estevão era um deles, cheio do Espírito Santo e que operava muitas maravilhas, e isso fez com que os invejosos religiosos o apedrejassem, fazendo assim o primeiro mártir da igreja cristã. Lá no capítulo 6 do livro de Atos, vai relatar como eles foram instituídos. Tudo aconteceu porque, aparentemente, as viúvas dos judeus gregos estavam sendo prejudicadas na distribuição dos alimentos diários. Então,
para que os apóstolos não ficassem sobrecarregados, tanto nas pregações, nas ministrações, como nesse serviço social. Eles instituíram os diáconos, que um deles é Estevão, da qual estamos falando, que eram homens cheios do Espírito Santo. E Estevão, ele se destacou ali no meio desses diáconos, ao ponto de criar inveja dos opositores, ao ponto deles quererem apedrejá-lo. E aqui nós vamos passar para o primeiro tópico da nossa lição, que diz Estevão, um homem de Deus. E o subtópico é prodígios e grandes sinais. Você que tem a revista pode estar acompanhando. Dentre os homens escolhidos para cuidarem da assistência social da igreja, destaca-se Estevão, homem cheio da graça, sabedoria e do poder do Espírito Santo. Esse diácono supria as exigências estabelecidas pelos apóstolos, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Como é maravilhoso ver Deus levantar pessoas tementes e que se permitem serem usados como canais do Senhor para abençoar vidas. No Antigo Testamento, temos exemplo de profetas como Elias e Eliseu, que realizaram grandes sinais entre o povo daquela época. Esses profetas realizaram milagres como a multiplicação de alimento, fogo que caiu do céu, abertura de rios, curas e ressurreições. E no Novo Testamento, vemos Deus usando os apóstolos com sinais e prodígios, curando os enfermos. E nós temos uma passagem lá em Atos, no capítulo 5, do 12 ao 16. Jesus afirmou: "E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe faria dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão." Está lá em Marcos, no capítulo 16. Então, Estevão, ele, por ter uma boa reputação e ser um homem cheio de graça, de sabedoria, tudo isso vinda do Espírito Santo, ele foi escolhido para que tomasse conta da parte social da igreja. E ele era muito usado pelo Senhor. E nós sabemos que isso não ficou só por aquele tempo. Até nos dias de hoje, o Senhor tem levantado homens e mulheres usados, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria. Basta que demos lugar ao Senhor para que esses prodígios, esses grandes sinais aconteçam através da nossa vida. O segundo subtópico vai falar sobre sabedoria e autoridade. E diz assim: Estevão não era somente cheio de poder para realizar sinais, mas ele também era dotado de sabedoria divina. E quando levantaram questões sobre as doutrinas da fé cristã, Estevão respondeu aos opositores da igreja com autoridade e sabedoria. Atos 6, 9 e 10. E a Bíblia, ela diz que não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Jesus já havia dito que ele daria aos seus discípulos boca e sabedoria, a que ninguém poderia resistir, nem contradizer com a descida do Espírito Santo. Eles receberiam isso e seriam as suas testemunhas. Estevão, ele era dotado dessa autoridade e dessa sabedoria. A palavra do Senhor, ela vai dizer para nós que se nós temos falta de sabedoria, que a gente peça a Deus que a todos ele dá liberalmente. Lá em Tiago 1,5 vai falar sobre essa sabedoria. É a sabedoria que vem do alto, sabedoria divina, para que você possa responder à tua fé, para que você possa estar falando do Evangelho a outra pessoa com autoridade. Não basta você só estudar, é necessário que tenha a sabedoria do alto. Estevão era dotado dessa sabedoria.
e ele usava a autoridade com que o Espírito Santo lhe concedia também. Olha só o que diz o terceiro subtópico. Estevão é acusado de palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Mesmo cheio do Espírito Santo, dotado de autoridade e sabedoria, Estevão não ficou livre das investidas dos invejosos, que, não satisfeito com a atuação do Espírito através da vida do diácono, subornou algumas pessoas para que dissessem que o ouviu blasfemar contra Moisés e contra Deus. E se nós formos observar, isso aconteceu com Jesus também. Esses opositores, eles levantaram caluniadores, mentirosos que levantaram acusações com relação à blasfêmia também. Isso aconteceu mais para frente com Paulo e isso tem acontecido até nos dias de hoje. Quantos de nós não fazendo a obra do Senhor, exercendo aquilo que Deus colocou em nossos corações para fazer, nós nos deparamos com situações assim, onde pessoas invejosas, insatisfeitas com a atuação do Espírito Santo através da nossa vida, começam a levantar caluniadores, acusadores. Mas nós sabemos que assim como Deus, Ele livrou os seus, Ele justificou os seus, Ele também irá nos justificar. E é uma grande lição que podemos aprender com Estevão, através dessa lição, que o Senhor é aquele que nos justifica, é aquele que trabalha através das nossas vidas, seja o acusador que se levantar, seja a mentira ou a calúnia que se levantar contra nós, o Senhor, Ele é aquele que justifica. Então, vamos refletir? Você alguma vez já passou por alguma situação igual a de Estevão? De ser usado por Deus e pessoas o invejarem ao ponto de querer te fazer algo mal? Qual foi a sua atitude? Comente com seu grupo ou pense para si só e veja se com a sua atitude o nome do Senhor foi glorificado ou envergonhado. Estevão, ele passou por essa situação e o nome do Senhor foi glorificado através da vida dele e das atitudes dele. Um ponto bem importante para nós pensarmos e para nós analisarmos. Deus deseja que aqueles que estão desenvolvendo qualquer ministério na igreja sejam sempre cheios do Espírito Santo. Por que isso? A pessoa, ela cheia do Espírito Santo, quando ela exerce alguma função ministerial, ela faz com prazer, com gozo, com alegria. Ela não está preocupada no status, ela não está preocupada com a posição social, ela está preocupada, interessada em servir o próximo. Estevão era apenas um diácono na igreja primitiva e ali ele exerceu com tanto esmero a sua função que hoje nós temos tirado várias lições a respeito da sua vida com Deus e do seu ministério. O segundo tópico vai falar sobre a manifestação da glória de Deus. E aqui a revista vai nos dar 3 subtópicos. O primeiro é um sermão memorável, injustiçado, mas cheio do Espírito Santo. O segundo e o terceiro, a visão dos céus abertos. Depois de ser acusado injustamente, Estevão profere um dos sermões mais belos de toda a Bíblia. Ele narra desde a chamada de Abraão até a sua saída de Ur, passando pelos patriarcas Isaque e Jacó, até chegarem ao Egito e serem salvos por intermédio de José. Estevão discorreu a respeito do plano de Deus para a humanidade e, em sua defesa, ele destacou a universalidade do Evangelho. Na verdade, as primeiras grandes revelações de Deus ocorreram em terras estrangeiras. Ele enfatiza também a história gloriosa de Israel, em que Deus usa Moisés para libertar o povo, passando por Davi, Salomão, o templo e os profetas, que falaram acerca do justo que viria. Uma pregação maravilhosa e cheia de sabedoria e unção.
Mas esse sermão não visava apenas as informações dos fatos históricos. O objetivo de Estevão era confrontar os seus ouvintes quanto à prática de fé adotada por eles. O sermão bíblico e ungido pelo Senhor não visa somente fazer com que as pessoas se sintam bem, mas faz com que se sintam incomodadas e queiram melhorar o seu relacionamento com Deus. Por isso que muitas pessoas falam que estão sendo confrontadas ao ouvirem uma pregação, porque a palavra do Senhor ela não é falada para nós para nos fazer sentir bem, mas para fazer com que a gente mude o nosso comportamento. E ao ouvirem o sermão de Estevão, os homens de dura cerviz enfureceram-se e rangeram os dentes contra ele. Infelizmente, muitos ainda hoje também não aceitam a mensagem do Evangelho, pois ela vai de encontro ao estilo de vida pecaminosa que as pessoas preferem adotar. Quando ela vai de encontro a isso, vem aquele choque de realidade, as pessoas preferem não aceitar. Mas Estevão, ele continuava pregando e era cheio do Espírito Santo. Como é bom ver jovens que, mesmo enfrentando provações e rejeições, até mesmo da sua própria família, devido à sua fé em Jesus Cristo, continua sendo cheio do Espírito Santo. Quando estamos cheios do Espírito Santo, podemos ser testemunhas de acontecimentos sobrenaturais. E é o que aconteceu com Estevão. Quando ele terminou seu sermão, fixou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E não só viu, como também afirmou a todos: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. No momento em que estava sendo acusado e apedrejado, os céus se abrem para ele. A palavra de Deus fala de Jesus assentado à direita de Deus. Isso a gente encontra lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, no versículo 62, e Lucas 22, 69, e em Colossenses 3:1. Mas, nesse caso, Jesus estava em pé dando as boas-vindas ao primeiro mártir da história da igreja. Nosso Salvador recebe aqueles que lhe são fiéis até a morte. Ele mesmo disse: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que estás no céu. O terceiro tópico vai falar sobre o martírio de Estevão e a fúria dos homens. Os acusadores de Estevão não aceitaram a mensagem, expulsaram da cidade e o apedrejaram até a morte. E aqui na revista vai falar que o governo romano ele não permitia que os povos sujeitos à sua autoridade executassem a pena de morte. Porém, os inimigos de Estevão estavam tão furiosos, tão irados, que o mataram segundo eles, de acordo com a lei judaica. Um fim muito trágico, humanamente falando, para um obreiro que era fiel, homem cheio do Espírito Santo, de boa conduta, Mas na parte espiritual foi algo glorioso, porque ele foi recebido com honra lá nos céus, no lar eterno por Cristo. E no segundo subtópico vai falar sobre um jovem chamado Saulo. E Saulo, muito conhecido como um dos perseguidores dos cristãos, consentiu na morte de Estevão. Segundo a lei judaica, o criminoso deveria ser despido antes de ser julgado, para aumentar ainda mais a humilhação pública. Então, aqueles que mataram Estevão lançaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que hoje nós conhecemos como Paulo, que consentia, ele consentiu naquele apedrejamento, mas ele não foi participante direto desse apedrejamento. Então, Lucas apresenta como um conspirador da morte de Estevão. E aí você pode observar quão cruel foi esses homens com relação à morte desse jovem cheio do Espírito Santo,
que estava somente fazendo aquilo que o Senhor colocou em seu coração para fazer. E o terceiro vai dizer perdão nos momentos derradeiros. Estevão, antes de morrer, perdoou os que sentenciou à morte e morreu digno de um verdadeiro cristão, seguindo o exemplo de Cristo. Ao ser apedrejado, Estevão invoca ao Senhor pedindo que receba o seu espírito e se coloca de joelho e diz: Senhor, não lhe imputes este pecado, não lhes imputes este pecado. Ele estava seguindo o exemplo de Jesus para com seus algozes que fizeram mal a ele. E quem sabe a sua oração ela teve influência até na conversão do próprio Saulo, né? Diante da injustiça, do escárnio e da violência, Estevão ele consegue perdoar aqueles que o fizeram mal. Vamos aprender com essa lição. O perdão não é um sentimento, mas uma decisão. Também não é esquecer totalmente, mas de poder lembrar sem ressentimento. É deixar o Espírito Santo fluir em toda a situação. Estevão, ele decidiu perdoar aqueles que o apedrejaram, aqueles que o acusaram. Por ele ser um homem cheio do Espírito Santo, ele entendia o propósito de Deus na vida dele. Nós temos que aprender com Estevão. Decidir perdoar é algo muito forte para as nossas vidas. Somente uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela consegue perdoar. É uma decisão, não é um sentimento. Seja qual for a situação que passemos, que possamos tomar a decisão certa. Não ir contra aqueles que se levantaram contra nós, mas venhamos tomar uma atitude como Estevão, de perdoar. Chegamos aqui ao final da lição, na nossa conclusão, que diz: nesta lição podemos estudar a respeito do martírio de Estevão. Um homem de Deus, como afirma Mateus Henry, ele se dedicou à tarefa de morrer com tanta compostura como se houvesse ido dormir. Despertará novamente na manhã da ressurreição para ser recebido na presença do Senhor, onde há plenitude e gozo, e para compartilhar as bem-aventuranças que estão à sua destra para sempre. Que todos nós possamos ser como este grande homem de fé, que nos momentos difíceis da nossa vida sejamos capazes de levantar os olhos, ver a glória de Deus e orar ao Pai por aqueles à nossa volta, mesmo aqueles que nos fazem mal. Se você está passando ou passou por uma situação e não está conseguindo perdoar, ore a Deus, peça ajuda ao seu espírito para liberar perdão agora mesmo. Não permaneça com esse sentimento ruim em seu coração, seja livre, seja cheio do Espírito Santo. Chegamos aqui mais ao final de mais uma lição e eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos deu de poder estar ministrando essa palavra. Espero que você tenha aprendido, tanto quanto eu tenho aprendido, com este grande homem de fé, Estevão, cheio do Espírito Santo, serviu o Senhor com fidelidade, com honra, foi honrado até na sua morte pelo próprio Senhor. Que possamos tirar várias lições da história deste homem, desse grande homem de fé. Deus possa abençoar grandemente o dia de vocês, que tenham um domingo repleto de alegria e paz do Espírito Santo. E eu agradeço essa rica oportunidade.